E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês o resultado final da aplicação que eu estava desenvolvendo. E a aplicação que eu estava desenvolvendo nada mais é que um desafio que foi proposto pela PicPay. O nome desse desafio se chama PicPay Simplificado. Então eu já estou aqui no meu repositório remoto, que se chama Bank Challenge, e esse repositório comporta o código da minha aplicação. Então aqui no meu arquivo README eu tenho a descrição do projeto e logo no início eu tenho o link que me dá acesso ao desafio original. Legal? Então agora eu vou consumir o meu projeto junto com vocês. Mas antes de consumir eu vou fazer um breve apanhado geral aqui pelo README. Então aqui eu tenho os objetivos do meu projeto, que esse é um projeto a fim de estudos, tá? Eu fiz esse desafio da PicPay, mas eu não estava fazendo o processo seletivo da PicPay. Eu apenas peguei o desafio e desenvolvi por conta própria, a fim de aprimorar as minhas habilidades. Então aqui eu tenho o diagrama de classes. Então eu tenho uma classe que representa a minha entidade usuário, eu tenho uma classe que representa a minha entidade carteira. Eles estão relacionados em um relacionamento one-to-one, né, um para um. E cada um tem a sua respectiva tabela no banco de dados. É válido lembrar que eu estou utilizando uma estratégia chamada, se não me engano, é Cascade All Type, bem aqui, tá? Que basicamente quando eu salvo alguma alteração do usuário no repositório, automaticamente ele também salva a da minha carteira, tá? Eu decidi tratar dessa forma, mas eu sei que existem outras formas, inclusive de deixar a aplicação mais flexível, mais desacoplada, mas eu quis fazer dessa forma. E também tenho aqui dois tipos enumerados, um chamado Wallet Type e o outro chamado User Type. Esses tipos enumerados mais tarde vão me ajudar a triar operações, ou seja, usuários do tipo lojista vai poder fazer determinados tipos de operações e usuários do tipo comum vai poder fazer determinadas operações também. Além de que esse tipo enumerado serve para eu reaproveitar a classe, porque se eu não tivesse esse tipo enumerado aqui, eu ia ter que criar duas entidades, enfim, ou ter que utilizar herança, enfim, esse tipo enumerado também serve para reaproveitar a minha classe e não ter que ficar criando várias entidades que compartilham de um mesmo de os mesmos atributos, enfim. Então aqui eu tenho a documentação da minha aplicação, tá? Alguns prints da documentação, né? A documentação completa você pode ver acessando o código bem aqui, ó, nos commits. Pode acessar por aqui também. Pode clonar o repositório bem aqui, ó. Então aqui é o resultado dos meus testes unitários, tá? Eu utilizei o Jacoco e o SonarQube para tá emitindo esses relatórios dos testes unitários. E aqui um pouco sobre as tecnologias que foram utilizadas, né? Faltou aqui o SonarQube, né? Mas, enfim. E aqui falando que a minha aplicação faz uso do Docker para facilitar, né? Se alguém quiser baixar o projeto e rodar localmente, não precisa ter IDE, não precisa ter o Java 17 instalado, não precisa ter porra nenhuma. Só precisa ter o Docker. Esse é o requisito. Então aqui no final tem as informações de como você pode executar o projeto localmente, utilizando as dependências locais, né? Então tá dizendo que você tem que ter o Java 17 instalado e uma IDE. Não precisa da IDE, mas precisa ter o Java 17. E aqui, como você executar o projeto utilizando o Docker. Então vamos fazer dessa forma. Já estou com o meu Docker instalado e aberto no computador, rodando, tá? E agora eu vou abrir a minha linha de comando PowerShell. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é baixar as imagens. Bem, as imagens já foram construídas por mim e já foram enviadas para o meu Docker Hub. E elas são públicas, ou seja, você pode baixar as imagens através desse comando aqui, ó. Então a primeira imagem que eu vou baixar é a imagem do microserviço de usuário. Vamos lá. Copiei, colei e baixei. Simples assim, galera. Ó, já baixou. Se você vier aqui no meu painel do Docker Hub, a imagem já está aqui localmente. Vou fazer a mesma coisa para a imagem do microserviço de transferência. E galera, eu sei que eu poderia ter usado um arquivo chamado Docker Compose
para unificar todos esses comandos e deixar esse processo mais simplificado, mas eu optei por fazer desta forma. Então agora, depois de baixar as imagens, eu preciso criar uma network. Essa network vai servir para que nós façamos a comunicação entre containers, legal? Já criei a network. Ah, tá dizendo que a network já existe, porque eu já havia criado, tá? Mas se a network não existisse, ela teria sido criada agora através desse comando. Vou dar um clique aqui para dar uma zerada no painel. E agora que eu já baixei as imagens, já criei a network, a única coisa que eu tenho que fazer é rodar os containers a partir das imagens. Então, o primeiro container que eu vou rodar vai ser o container referente ao microserviço de transferência, tá? Então, já deixei o comandinho aqui pré-setado. Só copiar, colar e executar. Ó. Ele já iniciou o container, ó. Bem aqui. Esse daqui é o ID do container, se não me engano. Então, se eu vier aqui no meu Docker, ó, vem lá na aba containers, eu já tenho o meu container referente ao microserviço de transferência rodando. E lá, ele está rodando na porta 80 do container e está sendo exposto para a porta 8081 da minha máquina local. Vou fazer a mesma coisa para o microserviço de usuário, legal. Ctrl C, Ctrl V. Opa, desculpa. Ih, rapaz. Espera aí que eu fiz alguma besteira aqui. Dá um clear. Então, vou dar o Ctrl C. Vou dar um copy. Colar. E o container também já está rodando e me deu o ID do container aqui, ó. Se eu vier aqui em containers, já aparece os dois rodando. Um exposto para a porta 8081 e outro exposto para a porta 8080, legal? Então a única coisa que agora a gente precisa fazer é, cadê o tutorial? Mais nada, ó, ser feliz e consumir a aplicação via Postman. Se você tiver o Insomnia, também pode, tá? Mas, caso você utilize o Postman, eu já deixei um arquivinho da documentação do Postman upado lá no meu Google Drive. Então, se você baixar esse arquivo e importar ele no seu Postman, você já vai ter todas as requisições montadas, não vai precisar ficar montando nada manualmente. Como eu já tenho esse arquivo localmente, tá, eu não vou baixar, mas se você não tiver, como você não tem, você baixa. Então, eu vou abrir aqui meu Postman, ó. Pode até dar um close all aqui, ó. Close all tabs. Não quero salvar. Ah, meu Deus do céu. Don't save. Então aqui, ó, do lado esquerdo, a minha primeira coleção é referente ao arquivo de importação que vocês vão baixar lá do Google Drive, tá? E nela nós temos 3 requisições presetadas. Uma para registrar um usuário comum. Então eu vou registrar agora, ó. Eu só vou acrescentar o elemento aqui que nessa versão não tem, tá? Mas aqui vocês vão baixar tem, que é um chamado type. Então esse usuário aqui vai ser do tipo comum. Vai ser um usuário do tipo comum. Legal? Vou até salvar aqui. E esse usuário aqui, ó, vai ser do tipo lojista. Lembrando que o de vocês está atualizado, tá? O meu que não tá. Por isso que eu estou colocando aqui esse novo campo. Então eu tenho um usuário comum e um lojista, legal? Legal. Vou salvar aqui. Então agora eu já posso começar a fazer as requisições e consumir a minha aplicação que está rodando lá no Docker, via container. Então vamos lá, vou cadastrar um usuário comum. Então beleza, ó. Eu já recebi o status de resposta 201 created e aqui eu tenho um DTO de retorno mostrando o usuário que foi cadastrado. No caso, ele não está retornando a carteira completa, tá? Foi eu que optei por isso. Ele está retornando apenas o saldo da carteira. E como vocês podem observar, eu iniciei o saldo da carteira com um valor de 500, que é já para a gente fazer uns testes de transferência. Então, antes de agora registrar um outro usuário do tipo lojista, eu já vou mostrar para vocês que a aplicação está funcionando e que ela está atendendo todas as regras de negócio que foram propostas pelo desafio.
Se eu tentar cadastrar um usuário que tenha o mesmo CPF, ó, ele não deixa, ele me diz que o documento já existe. Agora, bora mudar esse CPF? Bora tentar cadastrar de novo? Ele não deixa, ele diz que agora o e-mail já existe. Então eu teria que mudar o e-mail aqui e cadastrar um novo usuário. Aí ele ia deixar, ó. Entenderam? Legal. Então agora que a gente já viu essas condições... Então agora que a gente já viu essas condições, bora cadastrar um usuário do tipo lojista. Vou enviar a requisição. Já cadastrou o usuário do tipo lojista e o ID dele é 3, tá? E também tem um saldo de 500. E as mesmas validações que servem para o usuário do tipo comum servem para o lojista. E-mail único, documento de identificação único, tá? E lembrando que os campos também são obrigatórios, tá? Se eu tirar esse campo aqui, por exemplo, e tentar enviar a requisição, ele diz que o campo não pode estar em branco. Esqueci de falar isso. Legal, agora bora abrir a requisição que vai fazer uma transferência. Então lembram que eu criei um usuário comum e o ID dele era 1? E agora criei um usuário lojista que o ID é 3? Então eu vou tentar transferir R$50 do usuário comum para o usuário lojista do tipo 3. E essa transferência tem que ser um sucesso, tá, galera? A menos que um dos nossos mocks falhe. Porque aqui, ó. A transação só pode ser um sucesso se o nosso autorizador externo e o nosso serviço de notificação estiver funcionando, tá? Se um desses mocks retornar resposta negativa, a nossa operação tem que ser cancelada e a transferência não deve ser concluída. Deve acontecer o rollback. Legal? Então vamos lá continuar. Vou tentar transferir 50. O que que acontece? O que que acontece? Tchan, 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 tchan. O mock não autorizou, porque o nosso mock que simula o serviço de notificação, ele está indisponível. Então automaticamente a transação não acontece. Vamos lá tentar transferir de novo. Unauthorized. Dessa vez o mock que não autorizou foi o mock referente ao serviço autorizador externo, tá? Então, novamente, a transação é desfeita e nenhum valor é transferido. Tentar de novo. Ó, mesmo BO do mock. Mesmo BO do mock. Mesmo BO do mock. Mesmo BO do mock. Agora o mock de notificação novamente. O mock tá contra mim, galera. O mock está contra mim. Agora foi, ó. Então agora eu recebi o status 200 ok. E o que que aconteceu? R$50 do usuário 1 foi para a conta do usuário do tipo 3. O que que isso quer dizer? Quer dizer que agora, se eu tentar transferir os 500 que ele tinha, não vai acontecer a transação. Porque agora ele só tem 450, né? Acabamos de transferir 50. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se realmente saiu da conta dele? Então, ó, eu já tenho uma validação aqui de transação. Saldo insuficiente. O seu saldo atual é 450, lembra, a gente transferiu 50. E você está tentando transferir 500. Transação não autorizada. O que acontece se eu tentar transferir 0? Opa, aconteceu um bugzinho aqui, peraí. Muita calma nessa hora. O que acontece se eu tentar transferir 0? Ele diz que o valor da transferência é inválido, tá? A gente também não pode fazer uma transferência com valor de 0. Então, galera, é isso. Tá tudo funcionando, tá? Agora vamos fazer mais um teste aqui. Vou tentar transferir do usuário tipo 3, que é um lojista, para o tipo 1, que é comum. E, de acordo com nossas regras de negócio, o lojista não pode transferir para comum. Vamos ver se a nossa aplicação bloqueia? Bloqueia, galera, tá vendo? Opa, peraí que eu não botei o saldo. Tá 50 aqui. Vamos ver se a aplicação bloqueia? Bloqueia, galera, tá vendo? O usuário do tipo lojista não pode fazer transferência. E isso serve para as demais regras de negócio que tiver aqui, ó. Então tudo foi cumprido, tá, galera? Então já mostrei para vocês como é que executa a aplicação via container Docker, tá? E
testei as regras de negócio e as validações que foram impostas pelo nosso desafio, tá? Legal. Quem quiser saber mais sobre o meu código, é só vir aqui no meu repositório e clicar no microserviço ao qual você quer saber mais, ó. Sobre aqui tem os testes, enfim, tem tudo aqui, tá? E é isso, galera. Nada mais a dizer. Obrigado pela atenção e valeu!